Esta é a programação online dos Adventistas do Sétimo Dia do Distrito da Cidade Livre. Estamos em continuidade à classe bíblica online Jesus, Restaurador da Vida. Hoje com o estudo adicional Jesus e o Juízo. Eu sou o pastor Rafael Wirli e seja muito bem-vindo. Eu sou o obreiro Marcelo Landim e há uma promessa no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 25, que diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Que esta promessa se cumpra hoje em sua vida e que Jesus de fato seja o restaurador da sua existência. Quero orar por você. Bendito Pai, grandioso Deus, obrigado, Deus, porque o juízo vai nos revelar que o Senhor sempre fora um Deus santo e justo. Fale conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, Marcelo. Amigo, muito obrigado por mais uma vez a gente estar junto aqui, você ter topado o desafio da gente estudar a Bíblia junto, viu? Nada. Que Deus abençoe você. Amém. E que Deus abençoe o nosso amigo, a nossa amiga que está acompanhando essa classe, esses estudos que estamos fazendo juntos aqui. E é claro, quero chamar agora o nosso amigo, pastor Luiz Gonçalves, minha dupla missionária, que tem uma mensagem especial para você nesse início de estudo e também para você. Vamos ouvir? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso tema de hoje, um tema importantíssimo para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento na fé. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, e obrigado ao nosso instrutor bíblico, nossa instrutora bíblica, que está acompanhando, que está dando suporte para você, né? E eu me sinto muito feliz em formar uma dupla missionária com essa pessoa no tema de hoje. Vamos então agora orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento e agora pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e nos faça entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Francisco era casado com Laura. E esse casal tinha uma família muito feliz porque tinha 2 filhos gêmeos. E eles moravam na cidade de Curitiba, no Paraná, no Brasil. E um domingo pela manhã, os avós saíram com os filhos do Francisco e da Laura para um passeio na praia. E na estrada havia um grande congestionamento. E o vovô, dirigindo, tentou fazer uma ultrapassagem e calculou mal. Viu uma carreta de lá para cá e aconteceu um acidente trágico. E morreram todos eles, o vovô, a vovó e os 2 filhinhos da Laura e do Francisco. O Francisco ficou totalmente destruído por dentro e a esposa Laura também. A Laura entrou em depressão e em pouco tempo ela ficou tão mal, que em 4 meses a Laura também veio a falecer. E o Francisco ficou sozinho, sem esposa, sem filhos, sem esperança, sem expectativa nenhuma de vida. Resultado, ele foi para as drogas, foi para a prostituição e se envolveu com coisas muito estranhas. E passou a usar drogas também. Um dia, na sua casa, juntamente com seus amigos, se preparando para usar maconha, eles descobriram que havia acabado o papel de fazer o cigarro da maconha. E então, na angústia pelo vício, o Francisco lembrou que ele tinha uma Bíblia. E ele foi então e disse: pessoal, eu tenho uma solução. E ele foi no quarto, pegou aquela Bíblia e arrancou uma página da Bíblia e fez um cigarro de maconha. Aí arrancou a outra página para o amigo, outra para o outro, outra para o outro, e todos fumaram maconha usando a folha da Bíblia. A partir daquele dia, o Francisco e os seus amigos só faziam maconha com a folha da Bíblia. Uma coisa horrível. Ele destruiu uma Bíblia inteira. Um dia, fumando maconha com a folha da Bíblia, ele ligou a televisão no sábado. E quando ele ligou a televisão, ele achou a TV Novo Tempo. E começou a assistir a TV Novo Tempo. E de repente começou o Arena do Futuro, que é o nosso programa da TV. E então eu estava pregando no Arena e eu dizia assim: você que está me assistindo e que está usando drogas e que está pensando em cometer uma loucura. E o Francisco estava assistindo com um cigarro de maconha na mão, feito com a folha da Bíblia. Ele se assustou quando eu disse: você que está usando drogas, me assistindo agora, Deus vai mudar sua vida. E aquele dia,
O Francisco ficou tão emocionado, começou a chorar, se ajoelhou nos pés da televisão, com um cigarro de maconha na mão, feito com a folha da Bíblia. E naquele dia aconteceu um milagre, uma mudança total na vida dele. Que coisa impressionante, não é? Hoje eu trouxe a Bíblia que o Francisco destruiu, fumando maconha com as folhas da Bíblia. Eu trouxe aqui. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Faça o estudo bíblico e já eu volto para te mostrar essa Bíblia que o Francisco destruiu usando as páginas dela para fumar maconha. E aí? O que é que Deus faz com uma pessoa dessas? No juízo final, essa pessoa será salva ou será condenada? O que aconteceu com Francisco? Qual foi o final dessa história? Já eu te conto. Até já. Marcelo, tô curioso para saber que livro é esse, como está essa Bíblia que o pastor prometeu que vai nos mostrar, viu? Eu também. Vamos então ao nosso estudo Jesus e o Juízo. Quem de nós, Marcelo, já não sofreu alguma injustiça? Já não presenciou alguma injustiça? Neste mundo aqui, muitas vezes a justiça não vem, né? De fato, da perspectiva bíblica, em algum momento todos vão colher aquilo que plantaram. Muitas vezes as pessoas aqui de bem sofrem e as pessoas que não são do bem se dão bem. É verdade. Essa é a verdade. E isso faz a gente ficar questionando. Mas sabe, Marcelo, no mundo as pessoas podem até esconder aquilo que elas realmente são e aquilo que elas realmente fazem. Mas para Deus, que tudo vê, haverá um momento de justiça. E a Bíblia nos lembra que todos nós, em algum momento, seremos julgados. Para aqueles que aceitam a Jesus, não precisamos ter medo disso, porque Jesus, nesse julgamento, é o nosso advogado. Amém. E somos protegidos por Ele. Temos a sua justiça. Hoje, então, vamos estudar sobre esse julgamento, esse juízo de Deus. Conta-se uma história lá em Mateus capítulo 22, uma parábola que Jesus contou de um rei que deu uma festa e ao os seus convidados chegarem à festa, o rei, como a festa era especial, deu a eles roupas especiais para entrarem na festa. E todos entraram, receberam aquelas roupas de graça, mas um dos convidados destoava dos outros. O rei percebeu que ele não estava vestido com as roupas especiais. E então o rei tomou uma postura radical. Ele expulsou aquele convidado que se recusou a vestir as roupas daquela festa. Uma atitude dura. O que essa parábola, essa história, Marcelo, nos ensina sobre a maneira pela qual Deus julga? Ok. Uma leitura com bastante cuidado, a gente vai perceber que essa pessoa, ao entrar ali com a roupa inapropriada, e o texto está nos mostrando que todos que serão julgados pela luz que recebeu. A base do julgamento de Deus vai ser, a pessoa teve o conhecimento, né? Então, a parábola mostra que aquele homem ele teve as informações certas, mas ele chegou ali da forma que não deveria ser. Então ele é jogado fora, representando todos aqueles que receberam a mensagem, mas não quiseram viver de acordo com ela. Em outras palavras, Deus julgou aquele homem com base nas informações que já havia dado para Deus não cobra aquilo que não deu para primeiro, né? E é interessante perceber que Deus deu aquela roupa para os outros de graça. Eles não mereciam aquela roupa. Então, na verdade, aquele homem não foi expulso porque não tinha roupa. Ele foi expulso porque não aceitou a roupa que era de graça. Muito bem, vamos à primeira pergunta. Marcelo, a quem Deus, o Pai, confiou o julgamento? Ou seja, quem é aquele que julga? Tem 3 opções para você. Aos profetas, a Jesus o Filho ou aos anjos? Quem é que fará o julgamento? João capítulo 5, verso 22 tem a resposta. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então a resposta é a Jesus, o Filho. Então é Jesus que será o juiz definitivo no julgamento do céu, é isso? Exatamente. Muito bem. Segunda pergunta. Quem estará livre do juízo? Quem estará livre da condenação do juízo?
João 5,24. E eu vou dar novamente 3 opções para você, Marcelo. Todos estão livres do juízo, ou seja, o julgamento é só uma encenação, não vai fazer nenhum efeito prático na vida das pessoas. Ou apenas os que ouvem a palavra e creem nela, ou os mortos estarão livres do julgamento. De acordo com João 5,24, alguém estará livre da condenação? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a resposta é os que ouvem a palavra e creem nela. Então, na verdade, o que esse texto está dizendo é que sim, existe um julgamento, mas que todos que aceitam a palavra de Deus e que creem nela não serão condenados nesse julgamento. Exatamente. É isso? É uma promessa, mesmo, né? Marcelo, sabe, Deus tem trazido até você, até a mim, até nossos amigos, a oportunidade de estudar a Bíblia em toda essa classe. E a promessa aqui é tão bela porque se nós estamos crendo nesta palavra que estamos estudando e se estamos recebendo, ouvindo ela, quer dizer que haverá sim um julgamento, mas que ainda que tenhamos tido pecados em nossa vida, se cremos na palavra, nós não receberemos condenação. Isso é muito bonito, muito viu, Marcelo? Bom. Isso te dá esperança, né? Com certeza. Vamos à terceira pergunta. Quem ressuscitará para o juízo final? Os justos ou os ímpios? O Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29 diz, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tá, então tem 2 ressurreições. Sim. Uma ressurreição para viver a vida eterna e uma ressurreição para receber a morte eterna. Então a pergunta é, quem que vai ressuscitar para essa segunda ressurreição, para a ressurreição do juízo? Os ímpios. Então o que você está dizendo é que todos os ímpios que vivem ou que já viveram na história do mundo inteiro, com base nessa passagem, um dia vão ressuscitar para receber a sentença do julgamento, é isso? Exatamente. E é bom ressaltar, pastor Rafael, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas ele quer que se converta. Todas as pessoas têm e terão essa oportunidade. Mas o texto nos diz que alguns não vão aproveitar, como aquele intruso na festa lá do casamento. Não aceitou e infelizmente ele não pode fazer parte dos que vão viver a vida eterna. Eu vou fazer uma pergunta pessoal para você. Eu já sei qual vai ser a resposta, mas eu queria ouvir. Você aceitou Jesus na sua vida, eu conheço isso, mas a sua esperança é ressuscitar em qual dessas ressurreições? A da vida ou da morte? Com certeza a ressurreição da vida eterna, né? Isso me faz lembrar o que Balaão citou lá em Números, acredito que é o capítulo 22, ele diz, caso Jesus voltar e eu não esteja vivo, que eu ressuscite a ressurreição do justo, né? Então tem que ser isso nosso viver. Se estiver vivo, fazer parte daqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Se estiver morto, né? Confundindo aqui, né? Se estiver vivo, fazer parte daqueles que vão ser transladados. Mas se estiver morto, permanecer firme e descer a sepultura selado no Senhor. Muito bem. Quarta pergunta e última. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? A passagem que vamos ler é 2 Coríntios 5, verso 10. Ou seja, quais pessoas vão ter que comparecer diante desse tribunal? O apóstolo Paulo é muito claro, né, ao afirmar aqui, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Eu acho interessante ao ler esse texto, porque Paulo está deixando claro que cada um dará conta de si. Não é coletivo, né? Todos estarão diante de Deus e cada um receberá a sentença.
ou vida eterna ou morte eterna. Esse texto deixa claro, Marcelo, que são todos, mas isso é individual. Exatamente. Então são todos, mas não está todo mundo no mesmo balaio. Existe um julgamento especial para cada um. É verdade. É o mesmo julgamento, mas existe uma avaliação individual em cada um. Isso quer dizer que eu não posso me garantir nas obras ou na graça que o outro aceitou. Eu preciso, eu mesmo, receber uma porção da graça de Jesus. Verdade. Marcelo, nesse estudo nós vimos aqui sobre o julgamento de Deus. E eu preciso dizer isso para você. Por mais que talvez isso pareça duro para você ou para qualquer um dos nossos amigos, e talvez essa mensagem não seja popular, nós todos compareceremos diante de um tribunal. E esse tribunal já começou, meu amigo. Deus vai julgar você. E eu espero de verdade que essa mensagem não te cause medo, mas te faça pensar nas decisões que você precisa tomar. Amém. E pensando nisso, o pastor Luiz vai nos terminar de contar a história e a gente vai ter a oportunidade de ver aquela Bíblia. Pastor Luiz, nós já fizemos o estudo. Pode fazer o apelo e orar por nós, por favor. Muito bem, já estamos juntos de novo. Você já fez o estudo bíblico, não é? Muito bem, parabéns, Deus te abençoe grandemente. Você deve estar ansioso pela história do Francisco, né? O que aconteceu com ele e cadê a Bíblia que ele fumou e tudo isso. Bem, antes de mostrar, eu quero te dizer o seguinte: a quem você recorre quando você é injustiçado, quando você é mal entendido, quando as pessoas não compreendem você? Outra coisa, quando o ser humano fala assim, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, será que o ser humano sabe o que está falando? O que é a verdadeira justiça? O que a Bíblia fala sobre isso? Se você for para Apocalipse 14, por exemplo, você vai ouvir falar sobre o juízo final. A Bíblia fala sobre o juízo final. E Apocalipse 14 trata desse assunto de uma maneira muito profunda. Eu gostaria de ler um texto aqui de Apocalipse 14 para você. Versículo 6 e versículo 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Meu amigo e minha amiga, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. O juízo final aparece na Bíblia dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de investigação, a segunda de comprovação e a terceira de execução. A primeira fase já está em andamento. Nós estamos vivendo agora o grande juízo de investigação. O juízo de comprovação ocorrerá durante o milênio, após a volta de Cristo. E o juízo de execução ocorrerá depois do milênio, quando descer aqui a cidade santa, a Nova Jerusalém. Das 3 fases, a mais importante é a primeira, é a fase de investigação, porque é agora que se decide o seu futuro. É agora que se decide se você vai ou não para o céu. E quem decide? Você decide. Eu decido. Nós decidimos. Deus apenas vai julgar de acordo com as nossas decisões. Nesse julgamento, quem é quem? Bem, Deus é o juiz. Jesus é o advogado de defesa. O diabo é o advogado de acusação. Os anjos são as testemunhas. Nós somos os réus. E os 10 mandamentos são a lei usada como norma do julgamento final. Deu para você entender? Vou repetir. Deus é o juiz, Jesus é o advogado de defesa, o diabo é o advogado de acusação. Entendeu? Os anjos são as testemunhas. Nós somos os réus. E os 10 mandamentos são a lei usada como norma para o juízo final. Entendeu? Então é importante você saber uma coisa. Para que no julgamento final você possa ser salvo, absolvido e receber o perdão final de Deus, você precisa ter o nome no livro da vida.
ter o seu nome no livro da vida. É o que diz aqui a palavra de Deus. Eu vou ler para você Apocalipse 21, verso 27. Olha que texto extraordinário esse daqui. Apocalipse 21, verso 27 fala: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, só pode ser salvo quem tiver o nome no livro da vida. E ter o nome no livro da vida significa que essa pessoa se converteu, aceitou Jesus e foi batizada. Deu para você entender? Ou seja, aceitou Jesus, entregou a vida para ele e foi batizada. Olha só o que diz Apocalipse 22, verso 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, as pessoas que não se arrependeram, as pessoas que não se converteram, estas não serão salvas. Mas quem se arrepende, se converte, aceita Jesus e batiza, o nome vai para o livro da vida do Cordeiro. E olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo. Que coisa, hein? E o Francisco, que fumou a Bíblia inteira, usou as páginas, fez cigarro de maconha, destruiu uma Bíblia inteira. E aí, como é que fica o caso dele? Olha só, tá preparado? Atenção, deixa eu esconder aqui um pouquinho. Deixa eu esconder um pouquinho aqui. Vou pegar a Bíblia que ele fumou. Tá preparado? Tá preparado? Olha lá, ó, peguei aqui. Essa é a Bíblia. Eu vou abrir para você ver, tá? Eu vou abrir para você ver. Eric, veja se dá para pegar direitinho aí o que eu vou mostrar. Acho que sim, né? Olha só aqui. Tá bom assim? Ou mais para cá? Aqui tá bom, né? Aqui, assim, mais no centro. Olha aí, pessoal, tá vendo? Essa é a Bíblia que o Francisco fumou, usou as páginas dela para fazer cigarro de maconha. Destruiu uma Bíblia inteira. Ele só não fumou o Apocalipse. O resto ele fumou tudo. Quer dizer, eu pergunto, em um caso desse, como é que fica no juízo final? É o seguinte, o Francisco se arrependeu, se converteu, eu batizei o Francisco. Hoje ele é adventista, é um servo de Deus e é uma pessoa que ajuda, inclusive, na pregação do Evangelho na igreja. Então eu fico pensando, né? Se Deus converteu o Francisco, se Deus mudou a vida do Francisco, se Deus perdoou o Francisco, o que é que há na sua vida que Deus não possa perdoar? Deus pode perdoar você, não importa o que você já fez, o que você deixou de fazer, se você já matou, se você já roubou, se você já mentiu, se você se envolveu em corrupção, se você praticou um aborto, se você praticou uma agressão, se você não foi honesto aqui, não foi honesto ali, não importa o pecado que você cometeu. Se você se arrepender de verdade, se você confessar os seus pecados de verdade, se você pedir perdão a Deus de verdade, Deus perdoa você por causa de Jesus. E Jesus, que é o seu advogado, ele intercede por você perante o Pai. E você vai se preparar para a vida eterna quando Cristo voltar. Amém? Essa é a beleza do Evangelho, a beleza da salvação em Jesus. Jesus, ele tem um plano para você. Por mais longe que você tenha ido, a graça de Deus está disponível. A misericórdia de Deus pode te alcançar. O poder de Deus pode chegar até você. É só você querer. É só você cair de joelhos, arrependido, arrependida, abrir o seu coração e contar tudo para Deus. E Deus pode te dar uma nova chance. Amém? Olha só, naquele dia, eu quero estar lá. E eu quero convidar você para estar lá também. Então, se você não batizou ainda, tome a decisão pelo batismo. E se você já se batizou, permaneça firme na fé. E se tem que abandonar alguma coisa, faça isso agora mesmo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, pela mensagem de hoje. Abençoa essa pessoa que ora comigo. Essa pessoa que está nesse momento desejosa de começar uma vida nova. Eu entrego em tuas mãos ele, ela, o pequeno grupo, a classe bíblica, esse casal, essa família, e que naquele grande dia todos nós possamos estar preparados para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém.
vontade, planejado em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou.